Boa tarde aos colegas da turma de Estruturas de Dados e Algoritmos. Meu nome é Augusto Mendonça e eu vou abrir a apresentação do trabalho Estudo sobre o Framework Silk na paralelização de um algoritmo para o problema de busca em profundidade que eu estou realizando com meu amigo Fernando Sá. Eu quero começar destacando que a inovação na ciência da computação muitas vezes parte de revisitar e reinventar estruturas de dados clássicas, já sedimentadas. Em nossa área, sempre em evolução, abordar conceitos familiares com novas perspectivas é crucial. Partindo desse preceito, decidimos trabalhar a busca em profundidade com o uso de bags e adaptada para a execução paralela, usando o framework que consideramos mais promissor. As bags, como representadas nessa figura, são estruturas de dados que permitem o armazenamento de múltiplos elementos sem uma ordem específica e que podem existir duplicados. Essa abordagem com bags não apenas muda a perspectiva anterior, mas também oferece uma estrutura de armazenamento e processamento de vértices eficiente, flexível e adaptável para sistemas paralelos. A particularidade dessa bag, na figura, é que ela é representada como uma floresta de pennants. Aqui, cada pennant é uma árvore binária perfeitamente balanceada. O número 010111 na notação binária representa a quantidade de elementos na bag. Cada dígito do número binário corresponde a uma pennant específica na floresta. O valor 1 indica a presença de uma pennant e o valor 0 a sua ausência. Essa organização em pennants permite um gerenciamento eficiente dos elementos na bag, facilitando operações como inserção, remoção e busca de elementos. Essa representação é útil em algoritmos paralelos e distribuídos, onde essa gestão eficiente e a capacidade de realizar operações de forma rápida e flexível são fundamentais. Avançando, a computação paralela já é consolidada como uma ferramenta indispensável no processamento de grandes volumes de dados. As vantagens são conhecidas, desde a redução do tempo de execução até a possibilidade de resolver problemas que seriam complexos e custosos demais nas abordagens tradicionais. Em algoritmos de busca, como o de profundidade, a paralelização permite explorarmos múltiplos caminhos simultaneamente, o que pretendemos demonstrar obtém-se uma maior eficiência. No nosso estudo, optamos pela busca em profundidade com o framework Silk, que, pelos nossos experimentos, tem demonstrado uma performance melhor, como já testado na busca em largura e gostaríamos de aqui demonstrar na busca em profundidade. O Silk possui o seu modelo baseado em DAGs, que são grafos acíclicos direcionados, como representados nessa figura. Aqui podemos observar a representação de uma execução multithread, onde cada vértice é uma instrução e as arestas representam as dependências de ordem entre essas instruções, com o objetivo de se chegar ao final. Agora, o Fernando vai complementar falando sobre a metodologia e os resultados obtidos. E a forma que ele representa também, ele substitui a matriz de adjacência de um grafo, que é um grafo esparso, isso aí ocupa muito espaço, então ele usa a estrutura CSR, uma forma de comprimir essa representação do grafo. Então, aqui a gente tem esse exemplo de grafo com a seguinte representação via CSR. No algoritmo de serial comum de busca em profundidade, a gente tem um nó raiz, e aí ele vai descobrindo os nós adjacentes, respeitando se esse nó adjacente ele já não foi descoberto antes. Se ele já foi descoberto antes, ele retorna, né, para esse nó e vai continuando a sua busca para aquele nó que permite ele explorar profundamente esse grafo. Então, se esse nó não se esse nó não seguinte ele não é descoberto, então ele se torna pai desse nó, desse próximo nó. E uma forma de representar aquele grafo original é dessa forma. Ele descobriu um,
foi para o 3, do 3 para o 6, 7, 4, e aí ele tem um processo de forma backtracking, que ele retorna para o nó original, o nó pai, e a gente tem aqui essa função PDFS, ela processa aqui o início, ela insere primeiro o primeiro nó, o raiz, dentro dessa bag, que, cujo resultado a gente vai ter essa outbag. A outbag é, é onde a gente insere todos os nós vizinhos desse primeiro nó. Então, eles são armazenados dentro dessas penance em forma de árvore, claro. E aí, a gente chama essa função DFS. DFS processa de forma recursiva, justamente buscando a sua vizinhança, usando a função processLayer, e retornando recursivamente, usando backtracking quando necessário, para retornar aos nós raiz, ao nó raiz, e depois explorar a busca de forma recursiva. Vai buscando toda aquela vizinhança. Em bag fica aquele nó que vai ter a sua vizinhança explorada, e outbag são aqueles nós explorados que estão presentes nessa vizinhança, são armazenados dentro de outbag. Claro, e outbag, eles só são armazenados dentro de outbag quando o seu parent, ele possui, ele não possui pai. Então, ele é igual a -1. Então, se ele está -1 dentro desse array parent, então ele pode ser atribuído, o nó pai pode ser atribuído a ele. E esse processamento ocorre de forma recursiva até que ocorra isso aqui, esse resultado. O paralelismo vai estar sendo implementado, ele vai ser utilizado o seek_place, assim como o artigo original, e ele vai entrar justamente aqui, nesse for node em embag, em que ele vai explorar essa vizinhança, cada nó do outbag vai para o embag e vai ser explorado. Só que isso vai acontecer de forma paralela, então haverá uma certa comunicação entre essas threads que vão ser paralelizadas para poder comunicar quem é pai de quem, se esse nó já foi conhecido ou não, e isso ele poder ser armazenado em Outbag e poder continuar esse processamento da sua vizinhança. Agradeço a atenção dos senhores e no artigo isso será mais profundamente explicado.